Eu me chamo Francisco Sampaio de Oliveira. Eu nasci no Pará, na cidade do interior do Pará, Capanema. Tá? E com 18 anos eu entrei no seminário dos Capuchinhos. Depois de 14 anos, portanto com 28 anos, eu me ordenei sacerdote. E trabalhei no seminário, trabalhei em várias paróquias. Então, antes de vir, eu estava em Monte Sião. É uma cidade no limite com São Paulo, ali no sul de Minas. Passei ali 8 anos como vigário. Sabe? Depois que eu saí de Monte Sião, um senhor muito culto, que foi prefeito também de Monte Sião, escreveu vários livros, e escreveu um que está aqui. O nome dele é Lourenço Guirelli, e escreveu Pelos Caminhos de Monte Sião, uma história de Monte Sião. E escrevendo sobre os vários personagens de Monte Sião, naturalmente não podia deixar de falar também dos padres que passaram lá por Monte Sião. E eu vou ler aqui para vocês o que ele escreveu de mim. Tá? Ele disse: esse vigário foi o pioneiro na fabricação de roupas de malha, trazendo para Monte Sião a primeira máquina industrial. Como se isso não bastasse, criou e instalou uma emissora de rádio que funcionou com sucesso no salão paroquial. Instituiu uma comissão de festeiros de São Sebastião e, com os recursos dessa festa, permutou a antiga casa paroquial por uma maior ao lado da igreja matriz e, na mesma época, com os mesmos colaboradores, adquiriu um sítio de 3 alqueires de terra no bairro da Batinga, onde, com os cursilistas, construiu um prédio com amplo salão, lago e plantações variadas. Foi um dos fundadores da Escola de Comércio de Monte Sião e o seu primeiro diretor técnico. Trouxe os movimentos de concílio, de TLC e encontros de casais, promovendo concentrações as mais fervorosas. Contribuiu com o suor do seu rosto para a construção das capelas dos bairros do Vaz, Três Cruzes, Coqueiral e outros bairros ainda. Adquiriu os bancos novos para a Igreja Matriz, para a Igreja do Rosário, e comprou também uma barraca desmontável para as festas tradicionais. Realizou campanhas na cidade e na zona rural, angariando mantimentos para os pobres e também para o Seminário dos Capuchinhos de Ouro Fino. Em termos de concentração de finança, de organização de finança, esse vigário foi um desastre. Tudo que recebia, imediatamente distribuía a qualquer tipo de necessitado. Não se preocupava em escriturar nada, de forma que tanto a igreja como o vigário estavam sempre lisos, sem dinheiro. Porém, a paróquia de Monte Sião conheceu um grande trabalhador, tanto no campo religioso como e principalmente na área social.
Me especializei em Bíblia. Quando eu fui para o seminário com 18 anos, o primeiro livro que eu peguei lá no seminário para ler foi a Bíblia. E fui lendo com atenção, gostando. E quando um versículo me impressionava, eu anotava e fazia a referência no índice em caderno particular. E com a leitura, esse índice foi aumentando e eu passei a ter um conhecimento bem profundo a respeito da Bíblia. Eu posso dizer, não tem uma passagem da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, por onde eu não tenha passado. De forma que conheço profundamente a Bíblia. E acumulei um material fabuloso sobre a Bíblia. Amigos meus, vendo esse material, acharam oportuno que eu publicasse. Eu estive no Instituto Bíblico de Jerusalém e lá apresentei esse meu trabalho e gostaram muito do meu trabalho e me incentivaram para que publicasse. E eu publiquei o primeiro livro, este aqui, mais volumoso do que a própria Bíblia, mais de 1.600 páginas. Tá? A Bíblia, as suas ordens, um dicionário bíblico, de forma que qualquer assunto que a gente queira está ali bem explicado, o título e os subtítulos explicados na Bíblia, tá vendo? Depois publiquei o segundo livro, tá? Este aqui, A Bíblia em Defesa da Fé, mais ou menos no estilo do primeiro livro, de forma que, digo até com humildade, conheço profundamente a Bíblia, tá? E prestem atenção naquilo que eu vou falar agora. Talvez estranhem. Conheço profundamente a Bíblia. E deste conhecimento eu digo, a Bíblia é o livro mais inútil e pernicioso sem a Igreja, porque serve para justificar todas as heresias. Foi por isso que Cristo, na sua sabedoria divina, não escreveu nada. Escreveu um dia na areia. Ele se preocupou por uma organização que ele instituiu, a Igreja. E a essa Igreja, ele passou a sua doutrina e a sua palavra de ordem, dizendo, ide e ensinai aquilo que eu vos ensinei. Mais tarde, o apóstolo São Paulo diz que a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. De forma que a Bíblia não pode ser de interpretação individual, porque muitas vezes as pessoas interpretam conforme seus critérios ou seus interesses. Tá? Então a Bíblia a Igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Eu digo com sinceridade, muita coisa que eu escrevi nestes livros a respeito da Bíblia, eu teria escrito diferentemente sem a Igreja. Mas em tudo procurei me manter fiel à Igreja, com São Paulo, que diz a Igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Tá bem? Eu cheguei aqui em Americana
no dia 11 de outubro de 1975. E fiquei na paróquia de São Domingos um curto espaço de tempo, foi só 9 meses, até 1976. Foi até 25 de julho de 76. Eu cheguei aqui em Americana por convite de um sacerdote daqui, também de Americana, o Padre João. E era no tempo que eu estava publicando o meu primeiro livro sobre a Bíblia. Então ele falou que aqui seria até mais fácil para a divulgação do meu trabalho, né? E através do Padre João é que eu vim aqui para a Americana. Mas eu vim já mais ou menos com a disposição de deixar o sacerdócio, né? E foi nesse tempo que eu fiz a petição, vai à Santa Sé, tá vendo? E depois que veio a dispensa, é que eu deixei a paróquia. No começo, quando eu cheguei aqui, os primeiros meses, eu morei com o Padre Constantino, tá? Mas depois eu aluguei uma casa perto da igreja. A igreja, a paróquia, o prédio em construção. E a parte dos fiéis ainda em formação, né? Então eu tive um trabalho não assim de profundidade, porque já estava mais ou menos decidido de sair, deixar a ativa do sacerdócio, tá? A igreja, como construção, estava ainda numa fase bem precária, né? Tá. Então eu fiz o que pude nesse curto espaço de tempo, né? Eu cobri uma parte da igreja e a parte do forro foi quase toda eu que fiz, tá vendo? E tudo com dificuldade, porque um período assim de transição, um período que já tinha saído um dos vigários, né, e entrado um novo, né? Então é um período de adaptação e não é muito fácil. Eu me lembro de uma família que me deu muito apoio. Tinha o João Batista Gobo, né? De uma família tradicional ali no bairro. Aliás, ele já morreu, a esposa dele, a dona Zinha, também já morreu, mas que me deram muito apoio, tá? E aqueles que trabalhavam na igreja, aquela equipe, continuou comigo, e para mim foi válido o trabalho deles. Olha, um dos maiores amigos que eu tive na paróquia de São Domingos foi o Papa. E lembro um episódio, assim que eu deixei o sacerdócio, eu tive uma sensação como se eu estivesse num avião e de repente o avião desaparecesse. Eu sem dinheiro, sem nada, né? Foi quando o Papa apareceu lá e falou: como é, Frei? O senhor deixou a paróquia e agora de que é que o senhor vai viver? Se o senhor precisar de mim, eu estou à sua disposição. Esse foi um grande amigo. Passei como sacerdote na ativa 22 anos. Depois, sem ter nenhuma crise religiosa, nenhuma dúvida em matéria
de religião, mas por uma opção pessoal, eu pedi à Santa Sé para ser liberado das funções sacerdotais. E hoje, já há mais de 40 anos, me acho casado. E não lastimo o tanto de serviço que eu prestei à igreja. Foram anos belíssimos que eu relembro com muita satisfação. E nessa segunda etapa da minha vida, eu me acho também realizado. Não lastimo o passo que eu dei. Continuo com a mesma fé na igreja, na religião, trabalhando ainda na igreja, tá? Conforme sou chamado, né? E realizado também nessa segunda etapa da minha vida. A alegria que eu sinto de ser lembrado pelo curto espaço de tempo e já há mais de 40 anos atrás, né? Ainda ser lembrado, para mim, é uma satisfação. E eu posso dizer que eu relembro também com muita alegria o tempo curto que eu passei lá na paróquia de São Domingos. Todos me acolheram e me ajudaram com muita satisfação. E por isso a todos o meu muito obrigado.